Olá, então, a todos. Estamos novamente aqui para ter mais uma conversa. Hoje temos um convidado bastante especial que não está dentro da UFSC e vem de longe, né, Gil? Vem lá do Tocantins, do Instituto Federal do Tocantins. Muito bacana a gente trocar essa experiência, conversar um pouquinho com ele sobre os principais erros, acertos, experiência que ele de fato está tendo nesse momento. Gil, te agradecer mesmo por ter aceito esse convite. E a ideia é realmente a gente fazer essa troca, como eu te falei, fazer uma troca mesmo, um bate-papo aqui bem informal, para que tu consiga passar então para os nossos colegas, para mim, para todos nós, o que tem sido assim os principais desafios, o que tu tens usado, que tem dado certo, o que não deu certo. Conta para nós um pouco como está sendo a tua experiência e te apresenta aí para a turma. Olá, que satisfação imensa poder conversar contigo, professora Anne, e todos aqueles envolvidos neste curso, neste processo de refazimento, podemos assim dizer. Então, me chamo Gildenberg, conhecido como professor Gil. Desde 2013, atuo no Instituto Federal Tocantins, mais precisamente no campus Araguaína, na região norte do Tocantins. Podemos assim dizer que é a capital econômica deste estado, uma cidade bastante importante para todos os tocantinenses. Então, professora, de fato tem sido um momento de aprendizado, de refazimento. E costumo dizer aqui que é um momento também de deformação docente, porque aquele docente todo bem definido, né, e com uma carga de experiência, de repentemente se viu um tanto solitário, né? Todos precisando dar as mãos, aprender, aprender sobretudo, como manusear essas tecnologias em um contexto de pandemia, onde muitos dos nossos alunos foram acometidos desta enfermidade, familiares, e de alguma forma mexeu muito comigo. E diante deste cenário, posso dizer desde já, como atuo com matemática, precisamente, né? E para muitos a matemática, né? E tenho apropriado, professora, bastante dos aplicativos, dos softwares como o GeoGebra, tem sido um aliado muito forte no nosso dia a dia, o GeoGebra, a calculadora online, como também as trilhas de aprendizagens. Tem nos ajudado muito, né? O Google Sites, levar os alunos a buscar construir o seu próprio conhecimento. E a cada dia tento ocupar o espaço, não de um professor que transmite o conteúdo, mas de um professor facilitador, orientador. Claro que o celular, nessa trajetória, tem sido bastante requisitado, né? Os aplicativos de mensagens e tudo mais. Óbvio, professora, que o acesso à internet, aos aparelhos eletrônicos digitais, com certeza, pelo menos até então, tem sido, sim, um dos grandes problemas no nosso dia a dia. E nesse interim, pude perceber, por exemplo, nas minhas turmas de EJA, que a rotina da comunidade alterou abruptamente, né? E aquela disciplina tão requisitada, disciplina, né, aos alunos, de ter seu momento de estudo, de reflexão, que muitos já não tinham, né, agora se viram numa situação mais difícil, exatamente por essa organização temporal do seu dia a dia.
Perfeito, eu acho que é bem isso. Eu acho, o principal, nós também aqui, a gente teve essa preocupação, sabe, com entender antes da gente começar a pensar na nossa disciplina. Eu acho que é realmente isso, é a gente se colocar ao lado do aluno, né? Entender o que mudou, será que ele está conseguindo ter acesso? E aí eu até gostaria de trazer esse ponto, entender um pouco de ti, assim, como que tu estás fazendo, por exemplo, vocês aí precisam fazer controle de frequência? Como é que vocês estão tendo? Vocês estão tendo, voltaram quando as aulas ou não pararam aí no Tocantins? Tá tendo que fazer atividades? Que tipo de atividades? Como é que está sendo assim a organização das disciplinas aí? Perfeito, professora. No primeiro momento, quando a pandemia bateu a porta do Tocantinense, a instituição teve que, de imediato, parar as atividades, né, dentro de uma semana. O intervalo foi muito curto, confesso, e voltamos no, sentido, no regime remoto. E foi um pouco que todos caíram de paraquedas nesse processo. E iniciamos a ferramenta que era utilizada, que foi repassado, foi o Moodle e o Google Sala de Aula. Google Sala de Aula. E os professores tiveram a opção de alguns migrarem para o Moodle, da própria instituição, quanto para o Google Sala de Aula. Eu, particularmente, optei pelo Google Sala de Aula. Minhas turmas, cadastrei todas lá e tenho utilizado, né, desenvolvido minhas atividades por lá. E temos algumas lacunas, né, o uso da plataforma Google. Mas, por outro lado, eu tenho me apropriado bastante daquilo que é remoto. Então, meu aluno, hoje, ele pode ter acesso às gravações, todas as aulas ministro gravo, disponibilizo nos seus ambientes virtuais, e eles remotamente acessam assim quando puderem, né? Claro que temos o problema da frequência e tudo mais, mas nesse momento que a fundamentação teórica deve falar mais alto, né? Então, nesse momento de ensino remoto, onde o aluno ele se vê em uma dinâmica de vida totalmente atípica, considero como essencial ele poder acessar esses materiais no horário deles. Quanto à questão das atividades, eu tenho utilizado formulário eletrônico, como já falei, as trilhas de aprendizagem, os vídeos, né, eles construírem vídeos, pequenos vídeos, discorrendo a respeito de um determinado tópico de matemática, as leituras e os círculos de conversa. E um dos pontos mais bacana, eu tenho recebido bastante retorno significativo, são os círculos de conversa virtual. E onde eles, de maneira bem aberta, eles colocam a questão do conteúdo, fazem sugestão de como resolver um determinado problema em matemática. E os problemas de matemática, em matemática, eu tenho buscado por problemas abertos. Não necessariamente as questões de vestibulares, as questões já contempladas na literatura. Não tenho deixado de lado, mas tenho priorizado questões abertas, onde eles podem fazer conjecturas, sugerirem outros caminhos. E é deste modo que temos tentado trilhar aqui. Legal, legal. Acho que é bem bacana ouvir esse relato, que é realmente isso. A principal preocupação é com o aluno, né? Muitas vezes a gente quer colocar algum conteúdo, e principalmente tu que está à frente dessa área, que é matemática, que já tem esse, bem como tu comentaste, né? Esse medo. Eu compartilho disso porque eu também sou professora de finanças, né? Então a gente tem essa relação do povo querer fugir dos números, já começa aí na matemática, né? Mas muito bacana, assim. E como é que tu tens, assim, a parte do conteúdo mesmo, que tem que colocar lá, ensinar o cálculo e tudo mais, a parte conteúdo mesmo da matemática,
como é que tu tens feito? Tu tens organizado a tua disciplina? Tu grava as aulas? Grava no sentido, tu faz ela assíncrona ou tu faz ela síncrona? E aí usa o quê? Usa o Excel? Usa algum equipamento? Como é que tu tem organizado isso? Professora Anne, isso é um ponto muito bacana. Minhas aulas são síncronas e gravo, são ao vivo. E um dos problemas que visualizei muito cedo foi como dar essa aula. E claro que eu via os colegas colocando aquele velho quadro branco, nada contra o quadro branco, pelo amor de Deus. E eu pensei, poxa vida, estamos nesse mundo digital e inventar esse tal de quadro branco. E se for eu no lugar, né, do aluno, né, de maneira remota, como vou dar essa aula? Vou carregar agora um quadro do meu carro, né? Ninguém sabe. De repente surge uma situação mais difícil e, enfim. Então, decidi adquirir uma mesa digitalizadora. E vou te falar, professora, pensa vou falar com minha linguagem, por favor. Pensa no trem que me ajudou. Então, eu carrego essa tal da mesa digitalizadora, o lapisinho, né? E conecto no meu notebook ou no meu tablet, enfim, no meu aparelho. Na verdade, eu caminho com um notebook. E onde estou, eu ministro minha aula, gravo, né? Então, eu penso muito no meu aluno. E aqueles que, de fato, têm seu horáriozinho lá reservado da matemática, naquele dia, naquele horário, eles logam, né? Insiro no nosso grupo de mensagens, enfim, o link do Google Meet, aqueles que podem, assistem ao vivo e vida que segue. E um ponto que eu vejo que é bem interessante, não sei se os colegas aí se apropriaram disto, mas criei, logo no início do processo, um grupo chamado Linha Direta de Matemática. Então, meus alunos, por sala, eu tenho esses grupos, né? E lá temos essa comunicação bastante facilitada. Grupo Mas no WhatsApp, Gil, mesmo? No WhatsApp. Criei para cada turma um grupo. E é um grupo que, ainda bem que deu tudo, tem dado certo. A questão da comunicação, eles não se ocupam com outras conversas. É mais uma questão mesmo de conteúdo dentro do contexto de matemática. Que legal, bem bacana essa dica da mesa. Eu já tinha também ouvido muitos colegas falaram que adotaram, principalmente quando tem essas disciplinas que precisa mostrar como faz. Com a cálculo, demonstração e tudo mais. Facilita bastante. Eu estou ainda, professor, na fase de melhorar a caligrafia, eu confesso, mas tá dando certo. Eles estão conseguindo entender, isso é importante. Bacana essa experiência. Eu acho que, e mais assim, fora a mesa, tu precisou assim adquirir alguma outra coisa, questão de câmera, iluminação, foi isso, a mesa. Bem, não, professora, eu busquei me colocar no lugar do meu aluno. Eu tento ao máximo ter a estrutura mais objetiva possível. E, diante disto, como trabalho, por exemplo, na primeira série, eu estou trabalhando com as funções matemáticas, né? Passei por função sobrejetora, estou entrando em função exponencial e logarítmica, e tem uma turma da terceira série do ensino médio, e nesse momento estou trabalhando com as cônicas, né, de Apolônio. Então, eu tenho priorizado o GeoGebra. O GeoGebra, de fato, não é mais aquele software de geometria. Hoje o GeoGebra, você consegue trabalhar de estatística a álgebra, é uma plataforma super poderosa. E, de fato, recomendo o GeoGebra para todas as situações que diz respeito ao ensino de matemática. Legal, Agora, uma ótima dica. alguns alunos, por exemplo, não tinham tanta essa aproximação, né? Mas o que acontece? O GeoGebra agora, para muitas situações, você não precisa mais baixar o software, né, no computador.
Então, com a calculadora online, eles conseguem fazer uma série de atividades, uma série de tratamentos, de manipulação geométrica e algébrica online. Então, eles podem gravar e tudo mais. Isso tem facilitado muito a vida do professor de matemática. E fica como sugestão também para todos os colegas Legal. emergir nesse mundo do GeoGebra. Legal, uma ótima dica mesmo, porque a gente tem, inclusive aqui, a gente tem diversos colegas que trabalham com essa parte mesmo de matemática, no nosso curso de administração, que é o curso, a gente tem também, e realmente a gente precisa se reinventar, e eu brinco que esse momento que a gente está se reinventando, eu tenho certeza que muita coisa, quando a gente retornar para o presencial, vai fazer com que a gente continue querendo mais e aperfeiçoando, né? E confesso, professora Ana, que eu tenho dificuldade de ver o ensino, essa volta ao normal, vamos colocar assim, da mesma forma que antes. Eu tenho dificuldade. Tenho dificuldade de não ver a escola com o ensino híbrido, eu tenho dificuldade de não ver a escola com essa junção do presencial e do ensino à distância. Verdade, com certeza. E assim, a questão, pensando na parte, tu já comentou que a parte da avaliação, tu tens feito ela mais, deixa essa parte mais de cálculos e tudo mais para os exercícios, e a parte de avaliação, tu tem exigido, então, uma coisa mais, não tão que exige essa questão mais hard, como a gente acaba tendo muitas vezes lá no presencial, né? Uma prova e tudo mais. E assim, pensando na carga das tuas avaliações, assim, como é que tu tem feito? Tem feito prova? Pensou em fazer prova, trabalho? Como é que tu organizou a tua avaliação? Pois é. E, de fato, eu tenho pelo menos duas experiências interessantes aqui. Os formulários eletrônicos, um pouco no formato, né, dos exames mesmo, onde o aluno ele tem a oportunidade de responder aquela pergunta uma única vez. E já deixo programado o formulário, né? Quando ele entrega, ele já recebe a devolutiva, né? Deixa já programadozinho, tudo certinho. Então, o que ele acertou, o que ele errou, ele já recebe. E paralelo a isso, tenho insistido com os problemas abertos. Então, é nesse ponto que eles demonstram uma série de habilidades. Mesmo que esses problemas abertos, eles tenham que dar respostas também não necessariamente com valor específico, mas valores aproximados, onde a abstração, a conjectura, onde a capacidade do pensar seja possível deixar registrado, né? Como ele pensou, o que ele pensou, caminhos que ele tomaria para determinada resolução. E um ponto interessante são os memoriais. Por exemplo, tem uma série de estudantes tiveram atrasos por N motivos, doença, tiveram que ir para... Aqui nós temos uma região rural muito forte, né? Então, muitos estudantes estavam na cidade em função da instituição, tiveram que voltar para seu local de origem e até obter acesso à internet e tudo mais, levou um tempo. E os memoriais eu tenho utilizado bastante nesses casos de avaliação, objetivando a recuperação. Então, eles vão para cada postagem e fazem uma série de comentários, né? Eu abro uma atividade no Google Sala de Aula, onde ele tem que postar o arquivo em PDF, e nesse arquivo PDF ele tem que destrinchar, ele tem que especificar cada postagem que houve no ambiente virtual. E a partir daquela leitura, ele explica o que ele compreendeu, né? Faz uma série de perguntas, ele argumenta aquelas postagens. E tem sim, tenho recebido com muita alegria, né? Mesmo diante de tantas dificuldades por parte dos nossos estudantes, mas essa imersão, né, de leitura. E é um ponto que julgo ser essencial na matemática, essa capacidade de argumentação, né? A argumentação lógica, esse ler o mundo, sabe? Essa matemática para além
dos cálculos específicos. Legal. Eu acho que isso também faz com aproximar mais o aluno, né? Aquilo, os alunos que têm medo dos números, a gente faz com que esses números E, não sejam tão ruins assim, né? exatamente, quebra um pouco, sabe? Quebra um Quebra, pouco. com certeza. Bacana. Gil, e a questão assim, o semestre já encerrou, está encerrando, como é que vocês estão? Já que vocês realmente tiveram aí uma semana para cair de paraquedas e vão aprender com o avião voando, né? Essa é a ideia. É. Vocês já terminaram? Como é que está aí a situação? É. Aí o que acontece? Deixa eu só esclarecer um pouco sobre isso. Tivemos esse retorno rápido e logo em seguida houve um movimento interno no sentido de interromper as atividades para termos um período de planejamento melhor para voltarmos às atividades. E aí isso ocorreu, né? Depois de aproximadamente 30 dias, houve uma paralisação de 20, 25, 30 dias, onde foi feito como fosse um curso para muitos servidores, enfim, uma atualização para o corpo docente e técnico. E aí, depois dessa atividade, voltamos no formato remoto, e seguimos até então. A questão do semestre já foi finalizada, a primeira semestre ponto 1, conseguimos fechar há aproximadamente uma semana e meia, e estamos iniciando o segundo semestre, sim. E claro que essa interrupção, ela também dificultou um pouco, porque se o planejamento tivesse sido bem no início, né, até o processo de desenvolvimento não teria tanta, essa interrupção teria quebrado, digamos, um pouco essa sequência. Mas, enfim, é questão do processo, né, faz parte do Sim, processo. nós aqui na UFES que a gente retornou o primeiro semestre, o 20.1, agora 31/8. Ainda estamos por completar um mês em aula de forma remota. Então foi bem, na verdade, bem mais lento, né, ainda o processo, mas sabe que até tenho conversado com alguns colegas que até foi bacana em função de que muitos colegas acabaram tendo esse tempo para se preparar para começar o semestre e muitos alunos com poucas reclamações, sabe, de que de fato estão conseguindo, teve empréstimo para os alunos de computadores e tudo mais, então a demora, por um lado, teve o lado positivo, né? E eu te perguntei do semestre justamente para perguntar um ponto, para a gente já ir dando os encaminhamentos aqui da nossa conversa, como é que tu enxergou a questão da evasão dos alunos? Tu sentiu evasão dos alunos que começaram para aqueles que terminaram? Foi igual ao presencial ou não? Até para a gente entender um pouco essa experiência, que é um dos receios que nós temos, né? Não, a evasão, ela existiu e existe. A instituição, ela providenciou um auxílio, né, a questão de um valor X específico para a internet, ajudar na questão da internet, do acesso à internet, alguns aparelhos também. Eu tenho notícias de que foram providenciados aos estudantes, mas a evasão existiu. A evasão existiu. Muitos estudantes, eu fui informado, alguns até me relataram que voltaram a trabalhar. Aí já praticamente se evadiram muitos e muitos. Muitos tiveram que buscar seu sustento, estudantes do curso técnico integrado também, né? E a questão da disciplina, a questão da leitura, muitos alunos voltaram para as suas casas, deixaram na instituição livro didático, tivemos o problema do livro didático, estamos providenciando nesse momento a confecção de apostilas. Mesmo assim, não é fácil a distribuição das apostilas, por uma série de fatores, dentre eles o problema sanitário ainda, né? A questão da distribuição, como fazer isso, né? De que forma, quem vai entregar esses materiais, quem vai receber esses materiais, né? Então, uma série de problemas que eu percebo que tem afetado a todos, não apenas a instituição, mas quem está lá na ponta, que é o pai do aluno, né, que é o adulto trabalhador que está em sala de aula buscando sua formação.
Então, a evasão tem ocorrido, é alta, e mesmo você buscando recuperar esses jovens, esses adultos no processo do ensino, tem um debate que precisa ser posto na mesa, é até que ponto podemos recuperar? Até que ponto, né, nossas ações por recuperar o conhecimento, até que ponto, porque o tempo vai passando, né? O calendário, ele não para, né? E o conhecimento, as competências, as habilidades precisam ser desenvolvidas, né? E nesse inteirinho, temos a questão do fator tempo. Então, tenho posto isso, penso que está próximo o momento de pensarmos nessa recuperação. Como recuperar, né? Infelizmente, a evasão é uma realidade. Pois é até bacana a gente ouvir esse relato, porque nós ainda estamos passando por esse processo, né? Nós aqui na UFSC, a gente ainda está nesse início, e a nossa maior preocupação realmente é tentar fazer com que esse aluno não evada, né? Na verdade, não saia, que a gente consiga manter ele junto, manter ele no ensino até o final. Eu acho que esse é o principal intuito que todos nós temos. Para finalizar, Gil, se tu puderes, assim, que dicas principais, uma dica, algumas dicas que tu poderia, assim, dar para os nossos colegas, para a gente encerrar essa nossa conversa, que tu, na tua experiência já desse encerramento de semestre, que tu já passou, que tu já viveu, que dicas principais tu poderia finalizar deixando para os colegas? Então, mais do que nunca, o papel do professor que caminha lado a lado na busca pelas competências socioemocionais nunca foram tão essenciais quanto nos dias atuais. Nunca. Costumava dizer para alguns colegas o quanto mexeu comigo, professora Anne, à noite, na minha turma da EJA, dando aula sobre funções, empolgado, falando sobre teoria de conjuntos. Uma aluna, uma senhora, uma jovem senhora estudante, disse: professor, posso falar com o senhor? Disse: pois não. Professor, a aula está muito boa, mas eu queria lhe falar uma coisa bem rapidinho. Disse: pois não, minha querida. Estou com Covid. Minha família está toda doente, professor. Eu preciso sair daqui. Eu tô tão gosto. A aula está boa, mas o senhor me permite dar uma saidinha? Disse: pois não, minha querida. Voltamos a falar logo em seguida. Isso mexeu muito comigo, Ana. Isso mexeu muito comigo. E neste cenário que precisamos, mais do que nunca, nos desfazer, nos desmontar, nos deformar, nos permitir, né, que as nossas certezas e convicções sejam repaginadas. Então, primeira dica que venho a dar aos colegas professores é que se permitam se deformar, se permitam se colocar no lugar do outro, né? E não leve a ipsiliter a questão da frequência. Mantenha seu aluno por perto. Só assim, ao meu ver e ao meu entender, a evasão poderá ser refletida, repaginada, repensada. Que evasão é essa que nós estamos falando? Muitas vezes o aluno ele não está ali presencial naquele horário, né? Eu vou falar aqui com uma expressão muito popular, aquele bate-horário, sabe? Aquele bate-horário ali. Ele não está. Mas o desejo dele é estar. De alguma forma, a escola é sim a extensão do lar de muitas pessoas. Então, permita-se, né? Se permita, muitas vezes, ter um horário a mais com o seu aluno, seja por mensagens de celular, muitas vezes é a única forma de comunicação que ele tem. Nenhuma ligação ele pode fazer. É do conhecimento de muitos que várias operadoras têm um pacote, né, ilimitado para mensagens, né, de aplicativo WhatsApp. Então, se permita. Né? Claro que precisamos manter uma série de precauções, de prudências, de cuidado, claro.
mas se permita. É hora de nos unirmos e fazer algo mais. E esse algo mais certamente passa pelas competências socioemocionais. Só assim poderemos, de alguma forma, amenizar as lacunas, né, os desafios, as angústias, os déficits, que certamente são inevitáveis, seja para conhecimento X, seja para a área Y, e que possamos cada dia mais nos apropriar de temas interdisciplinares, né? O professor de matemática também ter a preocupação de falar um pouco de física, falar um pouco de biologia, trazer uma reflexão, né, em uma determinada língua, enfim. Que, sabe, é hora de fazermos algo mais. Eu sou um pouco apaixonado pela educação, pela escola, pelo fazer escolar, e é isso, deixo como mensagem essa questão das competências socioemocionais. Que lindo, Gil. Olha, foi incrível te ouvir aqui. Eu concordo plenamente. Eu também sou uma apaixonada por estar em sala de aula, por ter essa missão, que eu digo que é uma missão que nós temos, né? De estar conduzindo muitas vezes não só o lado profissional, mas também o lado pessoal dos nossos alunos, né? Então, nossa, achei incrível essa mensagem. Eu acho que é isso. Às vezes a gente tem que estar tão acostumado com aquele nosso dia a dia, com correndo, querendo colocar a questão de frequência de atividade, e às vezes essa pressão que a gente vai dar para um aluno, às vezes vai fazer com que a gente tenha aquele outro problema de indicador lá, que é o indicador do aluno sair, e é o que a gente não quer, a gente quer que todos permaneçam e aprendam, né, da melhor forma possível. Então, eu te agradeço imensamente, Gil, por esse bate-papo. Foi muito, muito bacana. Adorei essa nossa conversa. E nos vemos no curso e a gente mantém contato. Obrigada mais uma vez e um grande abraço. Igualmente, querida. Fica bem. Até a próxima. Tchau.